Dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. Fire when the strobe hits you. That's it, Brian? Eletricidade é o nome dado ao tópico que engloba o estudo dos fenômenos associados às cargas elétricas, e seus subtópicos são eletroestática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Nesse vídeo, vamos abordar um pouco mais sobre a eletroestática. Como o nome pode sugerir, é o estudo de cargas elétricas e das forças que atuam sobre ela quando estão em repouso. Antes disso, vamos falar um pouco sobre a carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade de objetos, já que toda a matéria é composta por átomos. Possuem partículas com cargas positivas, chamadas prótons, e partículas com cargas negativas, chamadas elétrons. Um corpo ele é eletricamente neutro quando possui o mesmo tanto de cargas positivas e negativas. E no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de carga é o Coulomb. A carga é uma grandeza física quantizada, ou seja, ela apresenta um valor mínimo. Sendo assim, não é possível encontrar corpos eletrizados com um valor menor que este mínimo. Esse valor mínimo recebe o nome de carga fundamental. Os prótons e elétrons apresentam valor de carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, diferindo apenas os sinais. Portanto, quando o corpo está eletricamente carregado, sua carga pode ser encontrada como um múltiplo inteiro de carga fundamental, pois a eletrização ocorre pela adição ou remoção de elétrons. Como podemos ver nessa fórmula, onde o Q é o módulo de carga elétrica em coulombs, N é o número de elétrons em falta ou em excesso do corpo, e E é a carga fundamental. No próximo slide temos um exercício do vestibular da Unesp de 2017 do meio do ano, onde diz: a carga elétrica do elétron é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, e a do próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. A quantidade total de carga elétrica resultante presente na espécie química, representada pelo cálcio 2+, é igual a... Para começar a resolver esse exercício, temos que ficar atento ao índice subscrito no átomo, como por exemplo no cálcio é o 2+. Isso significa que o elemento possui duas cargas positivas a mais que elétrons, ou seja, ele está carregado positivamente e sua carga é duas vezes a carga elétrica do próton, que é a carga fundamental com sinal positivo. Portanto, obtém-se 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que corresponde à alternativa E. Agora vamos abordar um pouco o conceito de força elétrica. A força elétrica pode ser explicada inicialmente como sendo aquela força que faz com que cargas negativas sejam atraídas por carga positiva, e também faz com que duas cargas negativas sejam repelidas uma pela outra, sendo assim, o mesmo também é válido para cargas positivas. A unidade de força elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o Newton. No século XVIII, Charles Coulomb constatou que a força elétrica é proporcional ao produto do módulo das cargas elétricas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa lei ficou conhecida como Lei de Coulomb, onde o F significa força elétrica, o K é a constante de proporcionalidade elétrica, que no vácuo possui o valor de 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado Coulomb ao quadrado. Q1 representa a quantidade de carga de uma partícula e Q2 da outra partícula, sendo ambas expressas em Coulomb. E D é a distância que as separam. Temos que pensar que o campo elétrico atua sobre corpos que não estão em contato mútuo, ou seja, da mesma forma que como o espaço ao redor de um planeta está preenchido por um campo gravitacional que atrai os objetos para o centro dele, como por exemplo uma maçã. O espaço ao redor de cada corpo eletricamente carregado está também preenchido por um campo elétrico, este qual possui tanto valor como direção e sentido. A unidade do campo elétrico no Sistema Internacional de Unidades é o Newton por Coulomb. Assim, o valor do campo elétrico gerado por uma carga elétrica Q1 é expresso pela seguinte fórmula, onde E representa o campo elétrico, K a constante de proporcionalidade elétrica, Q1 a distância da partícula e D a distância do ponto onde se deseja medir a intensidade do campo. A direção e o sentido do campo elétrico são indicados pelos vetores. Eles são definidos pela direção e pelo sentido em que uma carga elétrica de teste positiva em repouso será empurrada. Para uma carga negativa,
os vetores apontam para o centro, já que a carga seria atraída. Já para uma carga negativa, o vetor aponta para fora. A seguir temos um exemplo de uma questão do vestibular da PUC de 2013, onde fala: duas cargas pontuais Q1 de 3 microcoulomb e Q2 de 6 microcoulomb são colocadas a uma distância de 1 metro entre si. Calcule a distância em metros entre as cargas que o campo elétrico é nulo. Para abordarmos esse exercício, temos que ver o que o enunciado nos traz. Ele nos traz que o ponto onde a carga será nula será entre o meio da carga. O ponto também estará mais próximo de Q1, já que ele possui um valor menor do que Q2. Então vamos chamar a distância de Q1 até o ponto de x e a distância do ponto até a carga Q2 de 1 menos x, já que a distância total é 1 metro. Para que o campo elétrico de ambas as partículas se anulem, é preciso que E1 seja igual a E2. Substituindo as fórmulas de campo elétrico obtém-se a segunda equação. Como podemos ver, a constante K aparece dos dois lados, então podemos cortá-las para simplificar o cálculo. Agora, substituindo pelo valor da carga, podemos ver que o 10 elevado a menos 6 também aparece dos dois lados, então podemos cortar para simplificar o cálculo também. Podemos também multiplicar por 1/3, pois desse jeito podemos simplificar mais ainda e chegar à seguinte equação, onde 1 sobre x ao quadrado é igual a 2 sobre 1 menos x ao quadrado. Multiplicando isso em cruz, temos que 2x ao quadrado é igual a 1 menos 2x mais x ao quadrado. Aqui, basta rearranjar de novo a equação e aplicar Bhaskara, e teremos dois valores diferentes. O primeiro sendo x igual a 0,41 metros e o segundo sendo menos 2,41 metros. Desprezaremos o segundo por dar um sinal negativo, então temos o primeiro valor, sendo x igual a 0,41 metros. Ou seja, a resposta é a alternativa B, 0,4 metros. Se você tiver mais alguma dúvida, envie aqui nos comentários que a gente vai esclarecer o mais breve possível. Obrigado!